meus irmãos, amigos queridos, que nos dá a alegria de estar conosco nesta noite. Mais uma noite reunidos com o objetivo de cultuar e glorificar o nome do nosso Deus. Nessa semana de oração que Deus tem nos permitido estarmos aqui todos os dias às 19 horas. E hoje, quarta-feira, um dia que nós separamos para orar e estudar a bendita palavra do Senhor. Meu boa noite aí para todos os irmãos que já se encontram neste momento, aqueles que ainda entrarão, que Deus os abençoe. Quero registrar rapidinho, talvez eu passe por alguém, meus irmãos, mas é porque passa rapidinho aqui, a gente não consegue ver. Mas a irmã Fernanda, uma boa noite, o irmão Domingos e a irmã Amália, o nosso irmão Evandro e a família, também o Preto lá da Vila Maria, Barra Mansa, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós estaremos orando daqui a pouquinho pelo pedido do irmão, que estará fazendo uma cirurgia amanhã. Também quero registrar aqui a Paola, Deus abençoe a irmã, o Valdemar, o irmão do nosso irmão Domingos, a Fatinha, a Kátia, que é a nossa prima, casada com o nosso primo Everaldo, e também a Cirleia, que também tem dado sempre a alegria para nós de participarmos aqui, de participar conosco do nosso culto. Hoje ela pede uma oração para minha família, meu irmão José Olímpico, para os meus netos, para que livra desse vírus, só Jesus tenha misericórdia. Isso mesmo, irmã Cirleia, vamos continuar orando para que Jesus continue tendo misericórdia de nós e nos livre deste vírus. Também a nossa irmã, querida irmã Betânia, está aí conosco, que Deus abençoe a irmã, a Maria, a Alex e demais familiares. Então vamos cultuar a Deus, irmãos, vamos, a partir deste momento, glorificar o nome do nosso Deus. Como o hino que nós ouvimos aqui nesse prelúdio, nós confiamos em Deus, nós confiamos no nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amém. Em nome de Jesus, queremos agradecê-lo, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de podermos estar aqui juntos para glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Amém. Deus, obrigado por tudo, Pai, absolutamente tudo que o Senhor já nos proporcionou neste dia, pelos teus livramentos, pelos recursos, pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco, Pai. Obrigado, Deus, por cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, Deus. Nós queremos, Deus, também agradecer por um dia, Pai, ter enviado o Teu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, para nos livrar, Pai, para que possamos livrar daquelas coisas ruins que fazíamos antes, Deus, de entregar as nossas vidas a Jesus, Pai. E isso é graça e misericórdia do Senhor, e foi pelo Teu grande amor que o Senhor fez isso por nós e por toda a humanidade, e nós precisamos sempre, Deus, de lembrarmos de agradecê-lo por essa dádiva, por esse presente que foi a morte de cruz, a morte do Senhor Jesus naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. E peço, Deus, que esteja com cada irmão, amigo, querido, que está conosco neste culto, nessa noite. Que lá esteja o Senhor, Deus, abençoando, protegendo, guardando de todo mal, Senhor. E que tudo que nós venhamos a fazer aqui nesta noite, Pai, sejamos pelo Senhor abençoado, pelo Senhor instruído e pelo Senhor, Pai, orientado, Deus. Amém. Já coloco aqui diante do Senhor o pedido do nosso irmão Preto, lá da Vila Maria, em Barra Mansa, Deus. Também da nossa irmã Cirleia, que o Senhor, Deus, da Tua infinita bondade e misericórdia, possa atender, Deus, sempre, Pai, conforme a Tua soberania, conforme o Teu querer e a Tua vontade, amém. Deus. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela riquíssima oportunidade que temos de poder glorificar o Teu nome, de poder falar com o Senhor e de poder ouvir a Tua bendita palavra, Deus. Amém. Muito obrigado, Pai. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
A Renata está aí também, uma boa noite, irmã Renata. A Lúcia também está aí, Deus abençoe a irmã Lúcia, a Regina Célia, minha prima Regina, que Deus abençoe, viu Regina? O Luiz Cláudio também, que Deus continue os abençoando. A Dilma, que Deus também esteja lá no seu lar, os abençoando e os guardando de todo o mal. Vamos ouvir mais um hino, meus irmãos? Já deixo aí os irmãos à vontade, queiram colocar aí nos pedidos, nos comentários, algum pedido, algum agradecimento, pedido de oração. Nós estaremos orando daqui a pouquinho por esses pedidos, colocando diante do Senhor, o nosso Deus. Só o sangue de Jesus pode nos salvar. Eu oro por você e você ora por mim. É o poder da oração que agrada o coração de Deus. Uma boa noite para a irmã Nali, a irmã Mara Cláudia também está conosco. Uma boa noite, que Deus continue abençoando os irmãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Neste momento nós vamos orar por nós, primeiro pelas famílias. Vamos orar pelas famílias, irmãos, vamos colocar nossas famílias diante do Senhor, as famílias que tão grandemente é atacada pelo inimigo das nossas almas, a família é uma instituição criada por Deus e que é atacada de todos os lados, e nós precisamos sempre lembrarmos de orar pelas famílias, por nós, para que Deus nos livre de todas as dificuldades, para que Deus nos ajude a vencer as limitações, o ter sempre bons relacionamentos. Então, neste momento, nós vamos orar pelas famílias. E orem conosco, coloque a sua família diante do Senhor. Um momento de nós clamarmos pela família. A Fernanda estará fazendo esta oração. E você faça aí na sua casa, juntamente conosco. Soberano Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Sim. Colocamos agora diante do teu altar do Senhor todas as famílias, Pai, pedindo ao Senhor que possa estar os abençoando, Deus, Amém. Possa estar livrando, possa estar, Pai, provendo os recursos necessários, Deus, Sim, Deus. Tanto os recursos físicos quanto os espirituais, ó Deus. Amém. Nós colocamos as famílias
ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, Deus, que lá esteja o Senhor amparando, guardando, Pai, protegendo e as salvando, ó Deus. Amém. Aquelas que, porventura, Pai, estão com algum problema mais sério, Deus, que o Senhor também possa estar intervindo, Deus, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua graça, Deus, que haja reconciliação, Pai, pautada no Teu amor, no Teu favor, que eles venham buscar do Senhor, Deus, a melhor orientação, pois foi do Senhor mesmo que instituiu as famílias, ó Pai, que o Senhor dê a eles a sabedoria e o discernimento de assim conduzi-los, ó Deus. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus, glórias ao nosso Deus. Vamos orar sempre pelas nossas famílias. Vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, um hino muito lindo, que o irmão Nilton enviou para nós. Amém. Deus é fiel, né, meus irmãos? Como Deus tem sido fiel para conosco, como nós precisamos ser fiel para com Ele também. A Cidinha também entrou aí. Uma boa noite, irmã Cidinha, lá da Vila Maria também. A Ana Clécia está aí conosco. Também a Maria Aparecida, que nós também chamamos de Cidinha também? Cidinha também. Então que Deus abençoe. Vamos, meus irmãos, fazer mais uma oração. Como eu disse, quarta-feira é dia de nós orarmos ao Senhor, no culto de oração e estudo da palavra.
E neste momento eu quero orar por nós, igreja do Senhor, para que Deus continue nos abençoando, para que Deus continue nos ajudando a vencer todas as dificuldades e que nós possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo Jesus e que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Sim. Obrigado por um dia ter usado pessoas para falar do Teu grande amor para conosco, Deus. E assim, Deus, o Teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Deus. Hoje, como igreja do Senhor, Pai, nós queremos colocar todas as igrejas espalhadas por este país afora, Deus. Sim. Pelo mundo afora, Pai, que verdadeiramente prega a Tua palavra, Deus. Pai, que lá esteja o Senhor abençoando, Pai, cuidando, transformando vidas, sim, Deus. Que as igrejas continuem, Deus, proclamando a Tua verdade. Amém. Continue cumprindo o Jesus, Senhor, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Tua bendita palavra e assim, Deus, se converterem dos seus maus caminhos, entregarem as suas vidas a Jesus e terem os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. Amém. Para quando partirmos deste mundo, possamos morar todos com o Senhor por toda a eternidade, Deus. Sim, seja. Ajude-nos, Pai, a vencer as nossas dificuldades, sim, Deus. Pedimos, Pai, que neste momento que estamos ainda, Deus, em isolamento, fora das nossas congregações, ou estando nas congregações, mas com várias restrições, Pai, nós queremos pedir por cada membro de cada igreja, Deus, que haja, Deus, no coração de cada um, sim, a alegria e a satisfação e o desejo, Deus, de estar na casa do Senhor, amém, juntos como igreja, como um só corpo, glorificando, exaltando o Teu nome, trabalhando na obra do Senhor, Pai, servindo ao Senhor com todo o ardor do nosso coração, assim, Pai. Seja. Abençoe, Pai, todas as igrejas, abençoe a nós, que não deixe, sim, Deus, por misericórdia, aqueles que possam estar se esfriando, deixando, Deus, a Tua palavra, deixando de seguir Jesus, sim, Pai, Deus. E muito pelo contrário, Deus, que essa situação venha nos fortalecer cada vez mais, amém, o desejo, Pai, de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor e para a glória do Teu nome, amém, Pai. Nós oramos pela nossa igreja e por todas as demais igrejas espalhadas por este mundo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. A Juju está aí também, a Ana Júlia Pereira. Seja bem-vinda, viu, Juju? A Juju é a nossa querida sobrinha, que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais um hino aqui, meus irmãos, e logo em seguida nós estaremos fazendo a oração de intercessão. Então, se você ainda não colocou seus pedidos, queira colocar, fiquem à vontade para que nós possamos orar já pelos pedidos dos irmãos e demais pedidos que temos no nosso coração. You
Jesus disse: vem a mim todos os que estáis descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós temos o poder da oração, meus irmãos, esse hino belíssimo que o nosso irmão Beto enviou para nós. Eu gosto muito desse hino, ele traz uma calma para nós e traz uma alegria de saber que nós temos esse poder, que Deus deu esse poder para nós, de orar, de clamar a Ele, de buscar a tua face, a tua presença. Isso é de fundamental importância. Não deixemos de orar, meus irmãos. Clame ao Senhor. Você que possa estar aí com alguma dificuldade, algum problema. Todos nós passamos pelos problemas, mas nós temos o poder desta oração que Deus nos permitiu e nos deu através do teu Filho Jesus Cristo. Então vamos usar este poder que Deus nos deu. Vamos orar de forma de intercessão. Vamos colocar aqui os pedidos que nós já temos colocado, meus irmãos, os pedidos que os irmãos colocaram aí, a Fernanda já anotou ali. E também eu quero lembrar, meus irmãos, para que nós possamos continuar orando pela nossa congregação, para que os irmãos possam clamar a Deus para que seja feita a vontade dEle para o nosso retorno, à nossa congregação, para o nosso retorno de cultos presenciais. Eu tenho certeza que logo, logo Deus vai nos abençoar e vai nos ajudar a estar juntos para glorificar o nome dEle. Eu também quero pedir aqui neste momento, irmãos, colocar diante do Senhor. Nós temos uma igreja lá em Barra Mansa. Na realidade é um pequeno distrito de Barra Mansa, assim, vamos dizer assim, é Floriano. É como se fosse, os irmãos aqui de Lima Duarte, para entenderem melhor, é como se fosse Manejo. Tem Lima Duarte, ali na frente é Manejo. Você anda um pouquinho na pista ali e chega em Manejo. Essa igreja lá em Floriano é assim também. Você sai de Barra Mansa, pega a Via Dutra e rapidinho você chega lá em Floriano, coisa de 10 minutinhos, 15 também. E essa igreja tem passado por dificuldades lá, irmãos. É uma igreja co-irmã nossa, uma igreja batista, já há 36 anos, se eu não me engano, que ela está lá, e tem passado por várias dificuldades. Tem pouquíssimos irmãos lá hoje, alguns irmãos saíram, o pastor que estava lá já não está mais, e tem um amigo nosso, o pastor Luciano, que está interinamente buscando de Deus para que a igreja possa voltar realmente a ser igreja. E vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe lá os nossos irmãos, que abençoe o pastor Luciano, para que aquela igreja volte a ser o que já foi. Nós já tivemos lá várias vezes, igreja cheia, com bastante irmãos firmados, igreja batista mesmo, firmado na palavra do Senhor. Então vamos orar para que Deus não permita que aquela igreja venha fechar, muito pelo contrário, que ela venha se reerguer e ganhar muitas vidas para Jesus ali naquele, vamos dizer assim, distrito de Barra Mansa. Então a Fernanda vai orar neste momento. Ore aí conosco, coloque diante do Senhor os seus pedidos, os seus agradecimentos. Deus irá contemplar com certeza. Santíssimo Deus e Pai, Amém. Tua palavra nos diz que lâmpada para os pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Que cada dia mais, Pai, nós possamos estar pautados na Tua verdade, no Teu amor e na Tua graça, Pai. Amém. Que nós possamos, tudo que viermos a fazer, elevar ao Senhor em oração. Sim. E ouvir, Pai, a voz do Senhor. Que assim seja. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor neste momento, Pai, esta pandemia, pedindo ao Senhor que por misericórdia o Senhor já possa estar passando de nós, ó Deus. Amém, Pai. O Senhor seja com as pessoas que já foram infectadas pelo vírus, Deus, aquelas que estão, ó Pai, na espera do exame, que em nome de Jesus o Senhor dê calma a elas, Deus,
que elas venham descansar no Senhor. Amém. Sabedores, Pai, que o Senhor tem cuidado, Deus. Sim, Deus. O Senhor vem abençoar também, Pai, a vacina que já está sendo testada, Deus, que em nome de Jesus, uma dessas possa sim, ó Pai, fazer o efeito necessário e que todos, Deus, possam ter acesso a ela para que fiquemos imunizados, ó Pai. Que assim seja. Nós clamamos também, ó Deus, pelas pessoas que têm as autoridades em Tuas mãos, que em nome de Jesus venham ser orientadas somente pelo Teu Espírito, pela Tua graça, Pai. Amém. Colocamos mais uma vez o Sistema Único de Saúde, Pai, em Tuas mãos também, pedindo ao Senhor que abençoe, Pai, os medicamentos, as verbas destinadas, Pai, os equipamentos, os hospitais, Deus, que em tudo seja o Senhor, Pai. Porque também a Tua palavra nos diz: Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, ó Deus. Então que nós venhamos confiar, Pai, sempre na Tua grandeza e no Teu poder. Amém. Colocamos, Deus, a vida do preto em Tuas mãos, que irá passar, ó Pai, amanhã por uma cirurgia. Deus, que lá esteja o abençoa, Senhor, Pai, dando calma ao coração dele, usando a equipe médica, Deus, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar conduzindo em todo o seu tratamento, Deus. Amém. A Cirleia que pede por ela e por sua família, Pai, que da mesma forma o Senhor possa estar abençoando. Amém. O Senhor abençoe também, Deus, a recuperação do Jean, que passou por uma cirurgia. Sim, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor dê calma a ele, paciência, e que logo, logo ele possa estar restabelecido, Deus. Amém. Colocamos todos que estão conosco nessa live, Deus, pedindo ao Senhor que seja com cada família, com cada pedido, com cada coração, tirando, Pai, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, transformando em paz, perseverança, paciência vinda do Senhor, na certeza, Deus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Também nós pedimos, Pai, mais uma vez pela igreja lá em Floriano, que lá esteja o Senhor, Deus, seja com eles, que eles também possam, Pai, cada dia mais buscar do Senhor em oração, e que em nome de Jesus muitas pessoas venham render aos Teus pés, e assim, ó Deus, está fazendo parte, Pai, do corpo de Cristo. Amém, Senhor. Nós também, Deus, mais uma vez, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nossas vidas. Louvado seja. Que cada dia mais o Senhor continue a falar em nossos corações, Pai, e tudo quanto nós viemos a fazer, sejamos somente orientados pelo Espírito do Senhor. Sim, Deus. Ó Pai, agora eu coloco o pastor Silvio nas Tuas mãos, Deus, na ministração Deus. da Tua palavra, Deus, como a própria palavra do Senhor nos diz que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ó Deus. Que cada pessoa conosco possa receber, Pai, esta palavra e assim possa aplicar, Deus, em suas vidas. Amém. De forma que não venhamos só ouvi-la, mas que venhamos retê-la e assim, Pai, praticarmos, Deus. Amém, Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, Deus. Pastor Idaí chegou aí também. Uma boa noite, Pastor Idaí. Que Deus abençoe o irmão. A Dilce também, o Afonso, a Adriana. Eu esqueci de falar o nome da nossa querida prima, irmã Adriana. Que Deus também esteja com ela, com vocês sempre. Quero convidar os irmãos, se você puder, que seria importante, abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, é onde Deus tem a nos falar esta noite. 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 24. Se você puder, abra aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar os textos conosco. O 1 Reis, no seu capítulo 8, versículos 22 a 24. Vou esperar uns segundinhos aí para que os irmãos possam estar encontrando. 1 Reis fica lá no Velho Testamento, logo depois para que você ache mais fácil aí, vem Samuel e depois Reis. Um dos primeiros capítulos aí da bendita palavra do Senhor.
Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 24, que fala o seguinte: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Está aí, meus irmãos, a palavra do Senhor, a oração de Salomão. É este o tema, o título da nossa meditação desta noite, a oração de Salomão. E os irmãos puderam observar que logo nesses primeiros 3 versículos, nós observamos Salomão falando com Deus e clamando a Ele. Mas vamos pedir, como sempre, a orientação do nosso Deus para um perfeito entendimento da Tua bendita palavra. Ó Deus, primeiro eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez ouvindo da palavra do Senhor, Deus. Que o Senhor me ajude, Deus, a transmiti-la de forma que seja, Pai, todo o meu falar direcionado pelo Teu Santo Espírito para o nosso, Pai, entendimento e principalmente, Pai, para a nossa prática, o nosso viver, enquanto aqui o Senhor nos permitir estar, Deus. Eu peço por mim e por todos os meus irmãos e amigos que estamos juntos nesse culto, Deus, para ouvir da Tua bendita palavra. É assim que oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A oração de Salomão. Aqui, meus irmãos, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor. Ele estava em um andaime de bronze erguido para aquela ocasião, em frente ao altar de holocaustos e cercado por um poderoso ajuntamento de pessoas, assumindo ali uma atitude suplicante e ajoelhado. Olha que maravilha, meus irmãos, o grande rei Salomão se colocando ali diante de toda a congregação, de todo o povo, se ajoelhando diante do Senhor e clamando ao nosso Deus. Lá em Crônicas, eu vou ler para os irmãos, 2 Crônicas, no seu capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó: Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvagos de comprimento e de 5 côvagos de largura e de 3 côvagos de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Que maravilha, meus irmãos! Como eu disse, o grande rei Salomão, grande rei daquela época, se colocando ali de joelho diante de todo aquele povo, se humilhando perante a potente mão do Senhor. E como aqui nós lemos lá em Crônica, ele mesmo tinha feito aquela base de metal e colocado lá no meio do pátio, e pôs-se nela de joelho e clamando ao Senhor. Em sua oração, meus irmãos, Salomão enfatizou a fidelidade a Deus e a necessidade da fidelidade por parte do povo de Israel, dos seus governantes e também de todo o povo, para que as bênçãos de Deus fossem dispensadas, dadas, concedidas a toda aquela nação. Então a oração enfatizou isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho a fidelidade de Deus, ele mostrando para aquele povo como Deus é fiel e como Deus estava abençoando aquele povo, já tinha abençoado e continuaria abençoando, mas ele também falou sobre a necessidade do povo de Israel também ser fiel ao Senhor. Salomão louvou ao nome do Senhor e orou, meus irmãos, por ele e pelo seu povo. Eu até convido os irmãos, depois leiam todo o capítulo 8 de 1 Reis, onde vocês irão lá observar não só a oração de Salomão, mas tudo aquilo que ele falou para aquele povo, como que ele exortou aquele povo
da importância da obediência ao nosso Deus. Mas a gente pulando algumas páginas aí, meus irmãos, agora a partir do versículo 57, também do capítulo 8 de 1 Reis, Salomão fez 4 pedidos bem básicos, que nós sabemos de cor, mas importantíssimos, que, como eu disse, às vezes nós sabemos de cor esses pedidos, mas muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de usá-los. O poder da oração que nós acabamos de ouvir naquele belo hino. Então Salomão fez, meus irmãos, esses 4 pedidos básicos lá na oração que ele fez ao Senhor, e que nos serve de grande exemplo para a nossa vida atual. Muitas vezes nós somos constantemente lembrados por Deus, pela palavra de Deus, da importância que nós precisamos dar à oração, meus irmãos. O primeiro pedido que Salomão fez, meus irmãos, é a presença constante de Deus. Salomão, depois de abençoar toda a congregação, ele exclamou em alta voz que Deus, assim como foi com seus pais, com seus antepassados, que continuassem com eles. Observem, se você tiver com a sua Bíblia aberta, 1 Reis, capítulo 8, versículo 57. Olha o que Salomão fala. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Essa foi a oração de Salomão, pedindo, meus irmãos, a constante presença de Deus. E muitas vezes nós esquecemos de orar dessa forma, irmãos. Esquecemos de pedir ao Senhor: Senhor, não nos abandone, não nos deixe, como Salomão falou aqui, bem claro, não nos desampare e não nos deixe. Deus, meus irmãos, Ele está sempre presente. Nós é que às vezes deixamos de clamar a Deus, nós é que deixamos às vezes de buscar a presença do Senhor, nós é que fazemos de tudo para esquecer que temos um Deus todo-poderoso para cuidar de nós. Então, nada, meus irmãos, nada, absolutamente nada neste mundo nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Você pode ter o que este mundo pode oferecer. Tudo. Pense em tudo que o mundo pode te oferecer. Riqueza, poder, fama e tantas outras coisas. Mas nada irá lhe transmitir tanta segurança quanto você saber que Deus está presente na sua vida. Que Deus está com você aonde você estiver. E quando temos, meus irmãos, esta noção, tudo fica mais fácil. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós sabemos que aonde nós andarmos, o que nós viermos a fazer, Deus está conosco. Ele jamais irá nos desamparar. E Salomão foi bem claro que o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais, não nos desampare, não nos deixe. E Ele jamais irá nos deixar, meus irmãos. Jamais Ele irá nos desamparar. Deus está sempre conosco. Creia nisso no seu coração. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar: mas por que Deus me abandonou? Por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Deus permite isso acontecer comigo? Deus talvez está longe de mim, talvez a minha oração não passa do teto. Creia nessa verdade, meus irmãos. Deus está sempre conosco. Se está acontecendo algo que talvez Deus não está te respondendo, ou se você está achando que Deus está longe de você, com certeza o problema está em nós. Talvez em você, em mim. Alguma coisa que nós estamos fazendo que tem feito a separação entre nós e Deus. E nós sabemos aquilo que nos separa de Deus são os nossos pecados. Se nós ainda estamos vivendo em alguma coisa pecaminosa, talvez Deus vai estar longe de nós por isso. Então Deus, meus irmãos, Ele sempre está conosco. O problema é, como eu disse, que muitas vezes nós é que não estamos com Ele. Nós é que o deixamos de lado. Nós é que preferimos tantas outras coisas do que estar na presença do Senhor, do que buscar a sua doce presença. Igual agora, meus irmãos, hoje, quarta-feira, 7h pouca da noite, você poderia estar em qualquer lugar,
mas você está aí ouvindo a palavra de Deus. E você pode ter certeza absoluta que Deus se agrada com a sua atitude. Que Deus está contemplando que você está aí ouvindo a palavra dele. Está dando atenção àquilo que a palavra dele está dizendo. Então, frequentemente, nós nos afastamos de Deus, viramos as costas e depois nós não sabemos por que as coisas dão errado para nós, irmãos. Lembra que eu falei que talvez a gente pense que a nossa oração não passa do teto, que Deus não nos ouve mais? Aí a gente fica questionando, mas por que está acontecendo isso? É porque frequentemente nós é que nos afastamos de Deus. Viramos as costas literalmente para o Senhor e deixamos Ele por coisas tão pequenas, talvez coisas que traz até no momento uma situação de conforto para nós ou de alegria momentânea, mas realmente ela é momentânea. Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 5, o autor de Hebreus diz: sejam vossos costumes sem avarezas, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Muitas vezes, irmão, nós deixamos Deus porque nós reclamamos tanto dele, não ficamos felizes com aquilo que ele nos dá e acabamos nos afastando da presença do Senhor. Fica uma palavra para mim e para você, meu irmão. Seja sempre contente com aquilo que Deus te dá, mesmo que a sua casa seja a mais simples possível, mesmo que o seu almoço seja lá um arrozinho com feijão, mesmo que o seu café da manhã seja um pedacinho de pão com manteiga e um cafezinho, dê graças a Deus por isso. Então nós precisamos, meus irmãos, nos contentar com aquilo que Deus nos dá. E com certeza Ele vai estar sempre conosco, como o autor de Hebreus aqui diz. O segundo pedido de Salomão, meus irmãos, ele diz que o desejo e a habilidade de fazer a vontade do Senhor em tudo. Olha aí no versículo 58, também do capítulo 8 de 1 Reis. Fala Salomão: inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou os nossos pais. Então, meus amados irmãos, olha que maravilha que Salomão está falando aqui, ó, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Então aqui Salomão estava fazendo um pedido, meus irmãos, um desejo para ter habilidade para fazer a vontade de Deus em tudo. Aquele que ama a Deus, meus irmãos, aquele que realmente ama, procura fazer a vontade do Senhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, nós que somos falhos, somos carnais, somos pecadores, quando nós amamos alguém, nós sempre buscamos, na medida do possível, fazer a vontade, estar bem com aquela pessoa, viver bem, servir aquela pessoa de alguma forma. Imagine ao nosso Deus. Então, coloque aí no seu coração, se você ama verdadeiramente a Deus, você precisa buscar fazer a sua vontade. E devemos também orar, clamar a Deus e pedir a Ele que nos ensine a fazer a sua vontade. Porque às vezes nós não sabemos realmente o que Deus quer de nós. Talvez nós achamos que estamos caminhando um caminho que agrade ao Senhor, mas na realidade nós estamos indo contrário ao que Ele quer de nós. Mas quando nós oramos, Ele vai falar conosco. Não, mude o seu caminho, dê meia volta, vai por outro caminho, que é ali que eu quero que você me sirva, é ali que eu quero que você faça a minha vontade. A vontade de Deus, meus irmãos, principalmente é que nós vivamos uma vida santa, fazendo o bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus, meus irmãos, não tenho dúvida disso, é e será sempre abençoado. Por isso que Salomão fala aqui, está conosco como foi com nossos pais, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Creia nisso, irmãos.
ore por isso, coloque diante do Senhor e peça a Ele: Senhor, mostra-me o que o Senhor quer que eu faça, mostre-me a fazer realmente a tua vontade. 1 João, no seu capítulo 2, versículo 17, João disse: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que nós temos feito a vontade de Deus, irmãos? Faça aí rapidinho um autoexame aí na sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Você tem realmente feito a vontade de Deus? Repito, 1 João 2,17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse foi o segundo desejo, o segundo pedido, melhor dizendo, de Salomão na oração que ele fez, meus irmãos. E o terceiro, ele pede ajuda a cada necessidade diária. Salomão estava dizendo que as palavras da súplica dele pudessem ter acesso ao Senhor de dia e de noite, para que ele possa defender a causa do seu servo e também da casa de Israel. Ou seja, para que Deus pudesse estar com eles dia e noite, todos os momentos, ajudando-os em todas as situações, a ele e também aos seus servos e a toda a casa de Israel. Observe o versículo agora 59. Aí Salomão falando: e que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do teu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia. Salomão, meus irmãos, sabia que a cada dia eles precisavam, e nós precisamos também das provisões do Senhor, da direção do Senhor e da proteção do Senhor. E ele pede aqui nesse momento: e que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual a seu dia. Aqui Salomão pede, meus irmãos, pelas provisões sempre do Senhor, dia após dia. Proteção, direção e as provisões e tudo mais, porque somos dependentes do Senhor sempre. Agora é importante nós relatarmos aqui, meus irmãos, que Salomão dizia para que Deus defendesse a causa deles, mas de acordo com o que eles precisassem e não o que eles queriam. Isso faz uma diferença enorme para nós, os servos do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele defenda a nossa causa, nos ajude nas nossas direções, nas nossas provisões, na nossa proteção e tantas outras coisas, mas do que nós precisamos e não do que nós queremos. Porque, meus irmãos, muitas vezes o que nós queremos é totalmente contrário ao que Deus quer para nós, totalmente contrário ao que é bom para nós. Então nós sempre devemos também clamar ao Senhor para que Deus faça aquilo que nós precisamos. E aí eu repito, meus irmãos, a gente sempre fala que muitas vezes Deus não atende a nossa oração porque nós não sabemos pedir. Nós queremos pedir coisas para os nossos deleites, como diz a palavra do Senhor, e aí Deus não vai nos atender. Ele vai nos atender aquilo que realmente Ele sabe que nós precisamos. E a maior, meus irmãos, a maior necessidade do homem é estar em comunhão com o seu Criador. E saciar essa necessidade só será possível mediante a fé em Cristo Jesus. Essa oração também que nós precisamos pedir a cada dia, a cada noite, a necessidade que nós precisamos falar com o Senhor que nós precisamos de estar em plena comunhão com Ele, comunhão com o nosso Criador, comunhão com o nosso Pai. E nós só teremos essa comunhão permanente quando nós deixamos os nossos pecados
Porque aquele que vive pecado, aquele que ainda continua vivendo nos seus pecados, praticando aqueles pecados, Deus não está perto, meus irmãos. Deus não ouve a pecadores. Deus não está perto de pecadores. No céu não entra pecadores. Lembrem disso, irmãos. Lembremos disso. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, mais uma vez, destaca-se aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Todas as necessidades e não aquilo que nós queremos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, aqui nesse terceiro pedido de Salomão, meus irmãos, foi para que Deus pudesse dar para ele e para todo o povo de Israel a ajuda necessária diariamente, a cada dia, dia e noite. Teremos que estar diante do Senhor, clamando a Ele pelas nossas necessidades. E finalmente, uma quarta e último pedido aqui de Salomão, no versículo 60, meus irmãos. Salomão diz: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Olha que coisa maravilhosa, esplêndida que Salomão fala, meus irmãos. Ele clama, né? Primeiramente ele pede lá pela presença constante de Deus na vida dele e na vida do povo de Israel. Depois ele pede a habilidade para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus em tudo. A terceira, ele pede para que Deus supra as suas necessidades diariamente, dia e noite. E a quarta, meus irmãos, ele fala para Deus, e repito, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então ele pede aqui para a expansão do reino de Deus para o mundo inteiro, a fim de que todos os povos saibam que o Senhor é Deus, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aquele, meus irmãos, que tudo pode, aquele que tudo faz, e não outros deuses com D bem minúsculo, que infelizmente tem muitas pessoas que cultuam outros deuses. E até nós temos que ter cuidado com isso, viu, meus irmãos? Talvez nós estamos cultuando deuses que não é o nosso Deus. E Deus, nós sabemos, não é aquela imagem de barro e outra. Deus é tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor. E eu posso transformar o meu carro em Deus. Eu posso transformar o meu celular em Deus, o meu trabalho em Deus. A partir do momento que eu coloco aquilo como prioridade, deixando Deus de lado, eu estou colocando Ele como Deus na minha vida. Nós precisamos pensar e praticar isso, né? Não praticar isso, porque isso com certeza não agrada o coração do Senhor. Então este versículo, meus irmãos, que nós acabamos de ver, não limita Deus somente aos judeus, mas inclui todos os gentios e demais povos espalhados por este mundo afora. A palavra chegou até nós nesse tempo, meus irmãos, é porque ela foi passando de geração a geração. Ela não ficou limitada apenas a um grupo de pessoas, somente aos judeus, somente aos apóstolos e discípulos de Jesus. Ela foi passando de geração para geração e chegou até nós. E nós precisamos, assim como Salomão falou, nós precisamos continuar falando também, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Deus, meus irmãos, é vontade dele, o desejo dele é que todas as pessoas venham ao conhecimento da sua verdade e que venham ao arrependimento. 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor diz: porque isso é bom e agradável diante do Senhor, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Então é bem claro na palavra do Senhor, meus irmãos, assim como Salomão falou lá muitos e muitos anos atrás, a palavra de Deus está falando para nós hoje, que nós precisamos continuar proclamando a palavra do Senhor para que todos os demais povos possam conhecer a verdade do Senhor, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando eu, meus irmãos, e vocês falamos de Jesus, proclamamos a verdade de Jesus, testemunhamos da nossa fé em Jesus, evangelizamos as pessoas, Deus se agrada disso, meus irmãos, porque isto é bom e agradável diante do Deus, nosso Salvador. E a palavra de Deus fala que há alegria no céu quando um pecador se converte. Então, quando Deus nos usa para falar da palavra dele e aquela pessoa ouve a palavra do Senhor e se converte a Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é o único que tem poder para converter as pessoas, nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor para levar a verdade, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Há alegria no céu, meus irmãos. Então nós precisamos, assim como Salomão orou, meus irmãos, que nós coloquemos em nossas orações também, para que a expansão do reino de Deus continue, para que o mundo inteiro conheça que só há um Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Concluo aqui, meus irmãos, esses pedidos de oração são igualmente importantes nos nossos dias. Lembre de orar sempre, meus irmãos. Eu vou repetir rapidinho mais uma vez, só para ficar bem guardado. A constante presença de Deus. Ore por isso, para que Deus sempre esteja contigo, mas para isso você e eu precisamos fazer a nossa parte, que é abandonar os nossos pecados, para que Deus esteja sempre conosco. O segundo foi o desejo e a habilidade de fazer a vontade de Deus. Ore ao Senhor, pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para lhe servir melhor? O que o Senhor quer que eu faça para proclamar a palavra do Senhor, para agradar o coração do Senhor? E Ele vai falar conosco, não tenhamos dúvida disso, meus irmãos. A terceira oração foi a ajuda relacionada a cada necessidade. Nós devemos sempre lembrar disso, meus irmãos, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades por glórias em Cristo Jesus, mas Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, que nem sempre é aquilo que nós queremos. E finalmente, oremos para que o reino de Deus seja cada vez mais divulgado, cada vez mais levado, para que as pessoas possam também ter a oportunidade de conhecer o Evangelho do Senhor. A gente sempre lembra, né, meus irmãos, um dia que Deus usou pessoas para falar do Evangelho dele para conosco, e o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. E assim tem muitas pessoas ainda neste mundo que desconhecem a verdade do Senhor. Então nós precisamos orar para que o reino de Deus seja expandido para todos, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o Evangelho do Senhor. Quando oramos por nossa igreja ou família, podemos fazer estes mesmos pedidos ao Senhor. Quando oramos por nossa igreja ou família, podemos fazer este mesmo pedido ao Senhor. O que quer dizer isso, irmãos? Quando nós estamos orando na nossa igreja, quando nós estamos orando aqui no nosso culto, quando nós estamos orando lá com a nossa família, a nossa oração individual com o Senhor, nós devemos lembrar também de colocar esses pedidos diante de Deus, para que Ele venha nos abençoar. Continuarmos abençoando, né, meus irmãos? Porque Ele já vem abençoando grandemente a cada um de nós. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus dê a todos nós uma boa noite. Mas antes de finalizarmos este culto, eu quero colocar mais um hino aqui para nós finalizarmos, e logo em seguida a Fernanda estará orando, encerrando o nosso culto para a glória do nosso Deus. Se
Santo Deus e Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Amém. Por esta preciosa palavra, Deus. Obrigado, Pai. Que nós possamos ser como Salomão, Deus, e levar ao Senhor tudo em oração. Sim, e estarmos, ó Pai, sensíveis à Tua voz, Deus. Amém. Sabedores nós que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Amém. Que o Senhor dê a todos nós uma boa noite de sono, Pai. Que nós venhamos sempre, Deus, confiar na Tua grandeza, no Teu poder, certos de que tudo, Pai, a Ti pertence. Amém. Ó Deus, nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda fará, ó Deus, em nós e através da igreja, Pai. Amém. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma boa noite de sono, uma noite abençoada pelo Senhor, que o seu dia amanhã seja um dia também abençoado. E lembrando, nós estamos em semana de oração, amanhã, se Deus permitir, 19 horas, novamente estaremos aqui, clamando ao nosso Deus por outros pedidos, porque como nós ouvimos, repito, nós temos o poder da oração que Deus deu para nós. Então fique em paz e que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.